Oi, eu, Gabriele Mello, juntamente com meus colegas Caroline Ávila, Luísa Maboni, Luiz Eduardo Zidansky e Sabrina Romanini, vamos apresentar o trabalho sobre apoptose e doenças autoimunes. Essa imagem de microscopia eletrônica apresenta corpos apoptóticos, originando o processo de apoptose e uma rápida eliminação dos mesmos corpos pelos macrófagos, que impede a indução da resposta inflamatória e autoimune. A apoptose é uma condição fisiológica quando as células são privadas de fatores de sobrevivência ou estão danificadas. Elas cometem suicídio por meio de um programa de morte celular chamado apoptose. As infecções virais podem induzir a apoptose para prevenir a replicação do DNA viral, assim disseminando a persistência da infecção da célula. E também a apoptose também é muito associada ao câncer. A apoptose é diferente da necrose, porque a necrose é um processo não fisiológico que ocorre depois de uma lesão aguda, como por exemplo um acidente vascular isquêmico ou um derrame. Na imagem podemos ver e diferenciar tanto a necrose como a apoptose, seus fatores, seus padrões e como elas ocorrem, principalmente as vias de sinais intrínsecos e extrínsecos da apoptose. A seleção clonal das células T no time e as respostas imunológicas celulares também envolvem a apoptose. Bom, os antígenos presentes na medula óssea testam a especificidade da ligação de antígenos da IgM ou da IgD na superfície do linfócito B. Esse é um teste necessário antes que o linfócito B prossiga seu amadurecimento entre os tecidos linfonoides periféricos, passando a interagir com um antígeno estranho, no caso não próprios. Os antígenos próprios se ligam fortemente às duas ou às mais moléculas de IgM ou IgD nos linfócitos B e induzem a apoptose. Então, dois fatores determinantes da apoptose da célula são os sinais extrínsecos, que se ligam à superfície celular, como por exemplo o ligante Fas e a perfurina granzima B, e os sinais intrínsecos que podem desencadear a morte celular, como por exemplo a liberação do citocromo C a partir das mitocôndrias. Então eu deixei um esquema para demonstrar esse processo das vias de sinalização extrínsecas e intrínsecas. E um mediador muito importante nesse processo é o receptor do Fas, que é uma proteína da membrana plasmática, que pertence à família do receptor do fator de necrose tumoral. Então, nesse processo, o ligante do Fas vai se ligar ao receptor do Fas, causando a sua trimerização, e logo o ligante do Fas vai iniciar a morte celular programada, enquanto o receptor do Fas inicia uma cascata de sinalização celular, que consiste na ativação de procaspases e incaspases ativas. O domínio de morte celular trimerizado vai causar a recrutação de procaspase 8 através do adaptador FAD, que é do inglês proteína associada ao domínio de morte do Fas, e forma um DISC, que seria um complexo de sinalização para a indução de morte. Esse DISC, então, ele é formado pela procaspase 8, pelo receptor Fas e pelo FAD, que seria o inibidor do CAD, e vai acabar originando um CAD. Esse CAD, então, é um DNA ativado por caspase, e ele vai ser liberado de CAD para se translocar até o núcleo, onde vai ser quebrado o DNA cromossomal. E essa procaspase também pode agir como caspase 8, podendo clivar o BID, que é um membro pró-apoptótico da família BCL2, e esse BID fragmentado pode se translocar para as mitocôndrias, onde o citocromo C vai ser liberado no citoplasma. Então, meu nome é Sabrina e eu vou falar um pouco sobre o citocromo C. Primeiro, o citocromo C ele é uma proteína periférica pertencente ao grupo M e ele está associado à membrana interna da mitocôndria. O grupo M, então, é um grupo de proteínas chamadas M-proteínas, e elas são agrupadas assim por causa da composição delas, que é basicamente de protoporfirina ligada ao ferro. As funções do citocromo C, ele participa da cadeia respiratória mitocondrial e, portanto, da síntese de ATP, por meio do transporte de elétrons. Então, o que ele faz? Ele transporta elétrons do doador, que é o citocromo C1, até o citocromo C oxidase, que é o receptor e vai realizar sua função a partir daí. Citocromo C também é um agente promotor da apoptose, e o jeito que ele age na apoptose é, depois que ele é liberado da mitocôndria, ele desencadeia a cascata de caspases que vão atuar na apoptose. O modo que ele é liberado da mitocôndria é basicamente por meio das proteínas BAC e BACs, que vão formar poros na membrana mitocondrial externa. A relação do citocromo C
com o sistema imune é, obviamente, muito importante, visto que por meio da via intrínseca da apoptose, ele vai auxiliar na eliminação de células defeituosas, evitando assim a reprodução delas. Eu sou o Luiz Eduardo, então dando sequência à explanação feita pela colega a respeito do programa de morte celular programado, onde nós teremos um processo extremamente regulado, ordenado e limpo, ou seja, sem inflamação, que é o oposto do cenário da necrose. Então, como protagonistas no processo de apoptose, nós vamos encontrar as caspases. Então, o que são as caspases, As caspases são precursores inativos presentes já no interior celular, que são destrutivas, amplificadora e também irreversível. Então, a tomada de decisão da célula deve ser fortemente controlada. Aqui nós temos um mapa mental elucidando o processo de caspase, o processo de apoptose, onde as caspases são protagonistas. Nós temos então a detecção dos receptores da membrana, identificam o ligante da célula natural killer, e já isso no intracelular haverá o recrutamento de procaspases 8. Então as procaspases elas são recrutadas e estas irão ativar as caspases 8. Então, as caspases 8 no interior da célula irão ativar as caspases 3. Então, aí a gente já tem configurada a cascata de proteases, as caspases. E então, as caspases 3, elas darão início já à degradação de alguns componentes, como, por exemplo, a membrana nuclear. Em primeiro momento, ela pode haver um aumento de volume, mas em seguida ela já vai ser reduzida. Então começa a deterioração do esqueleto celular e de todos os componentes, e são formados então os corpos apoptóticos, que são as bolinhas ali desenhadas e sinalizando os corpos apoptóticos ou digeridos, eles vão ser capturados por células fagocíticas, que são os macrófagos. Uma aplicação prática onde podemos perceber o processo de apoptose é em um procedimento muito conhecido e popular que se chama criolipólise. O procedimento de criolipólise consiste na sucção da pele por um equipamento a vácuo moderado, fazendo contato com duas placas de resfriamento que podem chegar até menos 10 graus, que entram em contato com a pele por no máximo 60 minutos. Pelo motivo dos adipócitos, as células de gordura, serem mais sensíveis ao frio do que as demais células, somente estas serão atingidas e afetadas pelas placas de resfriamento. Esse dano causado nos adipócitos acarretará na cristalização dos lipídios encontrados no citoplasma dos adipócitos, causando inviabilidade dessas células. Os resíduos celulares vão levar a um outro processo, que é a fagocitose, que decorre no processo inflamatório. Então os macrófagos atuarão nesse sítio inflamatório sem provocar alterações no microambiente celular. Meu nome é Caroline Ávila e eu vou falar um pouquinho sobre as doenças neurodegenerativas. Essas doenças são crônicas e geralmente não são transmissíveis, afetando as células do corpo de forma contínua, irreversível e com sintomas de piora progressiva, limitando assim as funções básicas do corpo, como o movimento, a respiração e o raciocínio, e até em alguns casos pode levar à morte, Os neurônios são a unidade base do sistema nervoso, cérebro e espinal medula. Normalmente, os neurônios não se reproduzem nem se substituem, então, dessa forma, quando sofrem essas lesões ou morrem, eles não podem ser substituídos, por isso que causam essas doenças. A doença de Parkinson, o Alzheimer e a doença de Huntington são alguns dos exemplos de doenças neurodegenerativas. E as causas do surgimento dessas doenças estão geralmente relacionadas com aspectos ou genéticos ou fatores ambientais, má alimentação e sedentarismo. Atualmente não tem cura e nem tratamento muito específico para essas doenças, Tem uso de medicamentos, eles acabam aliviando sintomas da doença, proporcionam melhores condições de vida, mas um tratamento específico ainda não tem. Algumas outras doenças neurodegenerativas que não são tão faladas são
a encefalopatia espongiforme transmissível, doença do neurônio motor, ataxia espinocerebelosa e atrofia espinal muscular.